Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Atualidades Pampa. Estamos chegando aí na sua casa, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, com as notícias, com as opiniões, com bom humor, sem bom humor, com muita falação, muito tic-tic-tic, enquanto um fala, os outros também falam. E hoje eu vim pronta. Equipada. Se aconteceu hoje o que aconteceu ontem, que esses dois meninos foram muito mal criados e muito mal educados com os telespectadores. Você e aquele bicudinho ali, ó. Se faz de Não vamos começar. E eu quero dizer o seguinte, senhoras e senhores telespectadores, isso aqui não é pra bater. Um eu vou jogar na cabeça do outro, eu vou jogar na cabeça do outro. Eu bati, muda, porque o meu é mais pesado. O seu é mais pesado. Eu bati com o olho no corrimão da escada lá em casa, tá me doendo, vou ter que ir no oculista amanhã. Bater com o olho no corrimão da escada. Eu conheço umas que apanham e ficam com o olho roxo e diz que foi no corrimão da escada. Caiu na escada. É engraçado que as escadas delas são tudo redondinhas, assim. É clássico, é. É. Não deram boa noite para as pessoas ainda? Boa noite. Eu tô rindo não sei do que, gente. Não sei do que. Acho que é pelo encontro com vocês. Mas tem um motivo para rir. Hoje a taxa referencial de juros no Brasil caiu ao menor índice da história, Marne. 6,75. Impressionante isso, hein? Todo mundo estava esperando, enfim, o governo, para quem não sabe, a taxa referencial de juros, a Selic, né? Ela remunera os títulos públicos. Caiu a 6,75. Amigo, lembrando que a poupança até algum tempo atrás era 6%, é a menor taxa de juros da história. E o governo justificou. O cupom, que é o comitê do Banco Central, que determina a taxa de juros, disse que chega de ganhar em dinheiro com papéis. É hora, no Brasil, de se investir em empresas, gerar empregos. Ótimo. Como tese é legal. O cartão de crédito. Tomara que dê certo, né? Cartão de crédito. Tomara que dê certo. Cheque especial. Para. Não, o Marne, esse negócio que você está falando é o seguinte, os bancos têm que divulgar agora, fevereiro, março, seus balanços. Os bancos estão com vergonha no lucro. De tanto que ganharam dinheiro. Vergonha do lucro. É um negócio assim absurdo. As taxas de cartão de crédito, as taxas administrativas, taxa de maneira, taxa de tudo. O Banco Central faz... A taxa de otário também, a taxa de otário. Essa é a TO, a taxa de otário. Da taxa de otário. O Banco Central faz ouvido de mercador, faz de conta que não é com ele, não fiscaliza, não nada. Os bancos fazem o que querem no Brasil. Depois eles não sabem por que o Sicredi está desse tamanho. É uma das maiores instituições que tem o maior índice de crescimento no Brasil. Aliás, tem um negócio de Sicredi legal. Quero mandar um abraço para toda a turma lá. Ele começou hoje falando. Eu quero falar também. Então, mas tu vai Deixa ele dar o abraço para toda a turma. Espera que agora eu quero mandar um abraço. Pô, o nosso patrocinador. Eu não tenho vergonha de fazer jabá ao vivo, porque o nosso patrocinador... Tá, mas fala. A única instituição financeira do Brasil. É verdade. Anota. É verdade, não sei o que vai dizer. Apenas 3 reclamações. Exatamente. 3. Mas Para você ter uma ideia, as instituições financeiras do Brasil têm isso, algumas têm isso em média por hora. Já nem digo por dia, por hora. Pois, é verdade, é um orgulho, é uma honra. E as três avaliadas e consideradas improcedentes pela fiscalização do Banco Central. É verdade. Quero mandar um abraço à equipe do Sicredi, ao Sicredi como instituição. Por isso que cresce. Todos, é por isso que cresce. É o maior índice de crescimento de instituição financeira no Brasil. E qualquer um de nós pode ser cliente do Sicredi, né? Você pode ser investidor ou tomador. E o Sicredi costuma dizer o seguinte, o tomador de hoje é o investidor de amanhã. Sem dúvida. Porque o Sicredi financia muito crédito rural. Então o sujeito financia a safra, recebe e depois vai lá e investe no próprio Sicredi. Chical, o que você vai dizer? Eu queria dizer uma coisa, dona Mãe. Depois o Vitorino vai dizer... tu não vai começar cedo. Não, mas é uma coisa assim. O Brasil não está em crise. Quem está em crise é as pessoas. Sabe por quê? Hoje eu peguei um aplicativo e fui lá para a Zona Sul. Uma corrida longa e nós estávamos conversando. Liguei para Gramado para falar com um amigo meu. Os hotéis tudo lotado em Gramado. Olha só, verão, hotel lotado em Gramado. No litoral não tem mais hotel. Restaurantes não conseguem mais reservar mesa. As festas
compraram todos os lotes de Maori, de UDS, de privilégio, tudo. Santa Catarina lotado. Onde é que está essa crise? A crise está na cabeça das pessoas. Não tem crise. Está todo mundo viajando. Ninguém vai trabalhar sexta, ninguém vai trabalhar sábado, domingo, é óbvio, não trabalha. Segunda já fizeram feriado, terça é feriado e quarta também. Onde é que está a crise? Nós não temos crise. A crise está nas pessoas. Então, se sobe a gasolina, ninguém está nem aí. Está todo mundo viajando, se divertindo, dona Magda. Então, a crise é muito papo de jornalismo. A bolsa sobe, dólar, piriri, parará. Mas crise, na real, não tem. Olha aqui, ó, já que você falou... Só um minutinho. Não tem crise, cara. Eu vou te levar na fila do Cine lá para te ver o que é crise. Não, como é outro papo? Crise de emprego não quer dizer nada. Não quer dizer. 14 milhões de desempregados não quer dizer. Que mundo tu tá vivendo, cara? Eu posso falar, dona Magda? Outro planeta. Com licença. 14 milhões de desempregados não é nem 10% da população brasileira. A Espanha tem 25% de desempregados. Acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo, candidato. Marne Barcelos. Bom, na sequência de que falou o Chicão Tofani, eu sou obrigado a concordar. Dos 32 mil imóveis que estavam à venda o ano passado em Lisboa, não é na Grande Lisboa, em Lisboa, é uma cidade pequena, 10.400 imóveis foram vendidos para brasileiros. Então, o Chicão tem razão, não tem crise. Vocês estão comprando todos os apartamentos, todos os imóveis que estão à venda em Lisboa. 1/3 dos imóveis que foram vendidos no ano passado foram para brasileiros. Isso aí, mano. Então, é uma coisa impressionante isso. Sim, diz que não dá mais para suportar Portugal, porque só tem brasileiro. E outra coisa, os preços dos imóveis dobraram. Eles eram relativamente baratos no comparativo a São Paulo e ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, os imóveis são mais caros que Paris. Não entendo por quê. O Rio de Janeiro, com direito a uma bala perdida de vez em quando, e os imóveis dobraram de preço em Lisboa, e mesmo assim o Brasil é o campeoníssimo em vendas de imóveis na cidade de Lisboa. Para essas pessoas, como disse Chicão, não tem crise. O brasileiro é o campeoníssimo de compra de imóveis. Mário, tu te contradiz também. Tu vai na onda do rapaz do ceguinho aí e tu tá te contradizendo. Ceguinho o quê, Mário? Tô usando óculos de Neymar Júnior, o Police, o Chicão, folhada a ouro. Marne, eu tô em crise. As pessoas estão fugindo para Portugal. Os que não estão fugindo estão escondendo dinheiro em Portugal. Você sabia? E estão passando trabalho em Portugal. Você sabia qual é o segundo maior país em contas numeradas na Suíça? Depois dos Estados Unidos é o Brasil. Eu sei disso. Nunca se roubou tanto. A máquina pública brasileira... Mas não deve estar tão ruim que as pessoas estão indo para lá. Mas isso não é sinal de pobreza. Só um pouquinho. Marne, eu tenho a impressão de que as pessoas que estão indo para lá fazem parte de um grupo muito seleto de pessoas que têm dinheiro, que estão indo morar lá. Querem poder caminhar na rua. Tem negócios aqui e trabalham, estão morando lá. Ou isso fugindo daqui. Ou fugindo, devendo um monte de coisa por aí. Também, de vez em quando as pessoas vêm aqui, eu penso assim, porque, assim, ó, a pessoa que não tem grana não vive lá, Marne. Mas eu sei, eu fiquei lá muitos anos, tive quase 2 anos então, não é lá assim, as pessoas e fui 15 vezes a Portugal. Fui 15 vezes. Até porque para morar lá, as pessoas têm que ter uma quantia, não tem? Para se sustentar, é porque quem compra um imóvel recebe um visto de residência, não de trabalho. Dependendo do preço do imóvel também. De visto de residência. Porque a pessoa tem uma residência, não é para trabalhar, exatamente. Não pode trabalhar. Mas já que vocês estão falando em Portugal, não sei o quê, e o Chicão tinha acabado de falar sobre Gramado, que os hotéis estão lotados. Essa semana nós tivemos uma informação, eu fiquei muito, muito, muito feliz, e agora dias 16 e 17 nós vamos ter o anúncio oficial, e 17 uma programação especial também em Gramado. A Chocofest vai voltar. Ai, não, isso eu quero ir. Não, mas vai ser realizada em Nova Petrópolis. Mas é a Rossi e Zorzanello que vão continuar fazendo. Eles que fazem há muitos anos. A Chocofest teve problemas, saiu e agora retorna nesse ano de 2018, exatamente em Nova Petrópolis. E num ano muito especial, muito emblemático para a Rossi e Zorzanello, que é a empresa que faz o Chocofest, que faz o Festures, faz os grandes eventos de Gramado.
é o ano que eles estão completando 30 anos de existência, Gustavo Vitorino. Que maravilha. A Rossi Zorzanello, né? Rossi Zorzanello, que originalmente era da Marta Rossi e da Silvia Zorzanello. Hoje, depois que a Silvia faleceu, ela continuou, o filho da Silvia continuou sendo parceiro. Então, assim, ó, eu fiquei muito feliz, meus cumprimentos à Nova Petrópolis, que vai receber esse grande evento, e através da Marta Rossi, os meninos e toda a equipe, parabéns que vocês vão colocar a Chocofest de novo no ar. E aguardamos os convites ansiosamente. Verdade. E que venham convites já com chocolate. Isso. Boa. A gente já sobe comido. Já sobe comido. Outra coisa, eu quero avisar para vocês aqui, ó, além das minhas armas aqui, que hoje vocês não vão se passar comigo, eu quero dizer que o Joni, ou Joni Benites, mandou um recado para vocês. Ele escreveu aqui no meu Facebook. Oi, Magda. Fala pro Gustavo e pro Chicão te obedecerem no programa. Senão eu vou até aí ter uma conversa com eles. Comigo é fácil, quero ver tu peitar um cara de 1,90 m brabo. Jéssica, quem está se manifestando aí? Muitas ou mensagens, notícias? muitas manifestações sobre a declaração de Chicão Tofani, dizendo que o Brasil não está em crise. Os telespectadores estão indignados, dizendo que tem sim. Senhor Chicão, a crise para os ricos nunca existiu e nunca vai existir. Tem muita gente passando fome e morando na rua. Isto, Magda, só sai quem tem muito dinheiro. Vamos enxergar sem óculos, viu, Chicão? Dona Isso quem Jéssica, disse foi a Isabel. E aí tem outros telespectadores que também falam a mesma coisa. Tá de óculos, o Antônio do Partenon. Como assim não tem crise? O Brasil está caminhando a passos largos para a seguinte situação. Quem tem, tem muito. Quem não tem, não tem nada. Tem várias outras pessoas que estão falando aqui. Então Jéssica, é o seguinte, é só milionário que está na freeway, é só milionário que está na praia. Então, se estão em crise, por que não vão trabalhar amanhã, que vão fazer pré-feriado, sexta-feira, antivéspera de feriado, sábado, fim de semana de feriado, segunda, véspera do bababá do feriado? Isso aí é país que não tem crise. Mas quem é que vai fazer pré-feriado? A massa que está sem emprego é 5% desempregado numa população de 250 milhões. 12%. Mas 5%, 12 milhões desempregados, corresponde a 5% de 250 milhões. Então não vejo tanta crise nisso aí. Não, são 12%. Não vem cá, Chicão. Então é o seguinte, tá tudo cheio. É a opinião dele. Você teve cheio. Chicão, é que eu ia dizer, não, Chicão, assim, ó, deixa eu só te dizer o seguinte, eu não estou te retrucando, mas existem coisas que estão acontecendo e que eu não posso deixar de dizer. Primeiro, tem muitas empresas, tá, que combinaram com seus funcionários de depois pagarem mais horas por dia, por semana, porque assim, ó, como não tem movimento, tem uma segunda-feira, uma terça-feira no meio, né, de um fim de semana, ou de um fim de um feriadão, digamos assim. Então, assim, ó, eles depois recuperam ou fizeram horas antes, sabe, para se liberar. E tu há de convir, assim, ó, ir para freeway até a praia não é uma coisa assim. Quantas pessoas que têm casa, quantas pessoas que se juntam, assim, 10 pessoas se juntam, alugam uma casa e vão para lá. Sabe? Na Venezuela tem gente na praia. Eu acho que não é assim, não. Tem gente na praia. Tem gente na praia. Tudo na praia. Olha aqui, ó, mandaram pro Chicão aqui, ó. Você percebe que não é mais sexy quando faz cara de sexy, as pessoas vêm te acudir achando que é AVC. Mas o que o Chicão tem a ver com isso? Não, ele quer implicar, nada. O Chicão Tofani... Ele quer indicar? Chicão Tofani, eu quero que tu me conte desse teu óculos. Esse óculos aqui se chama Neymar Júnior. É feito pela Policy. E é uma da grife Neymar, que é hoje o must na Europa, desde que o Neymar foi pro PSG. Eu gostaria se os guris pudessem, fica assim de lado, se os guris pudessem, não, fica olhando para mim, que eu quero que eles mostrem a lateral do óculos. A haste do óculos, a lateral dela, são duas barras. Ele tem duas cores diferentes, sabe? E olha, agora olha para aquela câmera lá, assim, bem diferente. Olha ali que bárbaro. Ele é espelhado, não aparece na câmera, mas ele tem um espelhamento. Tem um viés. Agora apareceu. Aí, ó, ele tem um viés muito bonito mesmo. Muito bacana, mas não tem aqui para vender, não tem? Tem para vender, não é um óculos tão caro. Um óculos 600 pila, se tem cartão, faz em 10, 60. Não é caro porque é de grife, né? São mais 20 de 30. Querido, só para dizer como o Brasil é barato. Hoje tu vai para Punta Cana, tu passa uma semana no Caribe, 3.500 por pessoa, com all inclusive, passagem aérea, dá 7 mil por pessoa.
do casal. 7 mil, tu não passa uma semana em Gramado no caso da montanha. No quarto dia o pecinho te explode lá de dentro. Aí falar nisso, o Pecim produz... Como o Brasil é barato? O Pecim produz um espumante... Ele disse o contrário. Pra viajar é barato. Ele dá um interno no Brasil. Ele dá um ele se contradiz. Tu te contradiz. Não, senhoras e senhores, nós vamos mudar o remédio. Eu não entendi o que vocês estão querendo dizer. É um produto para te Vamos mudar o remédio. Gustavo, por favor. Tu entendeu, né, Mário? Claro que entendi. É que ele falou agora que ele também... Não, eu quero falar... A Magna não pode tomar partido dele. Mas eu não estou tomando partido, eu estou tomando partido do telespectador, que vocês dois começaram o programa aos gritos, sabe? E aí ninguém sabe o que vocês estão discutindo. Não, eu estou educado. Entendeu? Eu estou falando. Mas é isso, vocês têm que ser educados, os ouvidos das pessoas. Vocês sabem que eu saí daqui ontem? Eu fiquei umas 3 horas com a voz de vocês aqui dentro do meu ouvido. Eu dormi com Eu digo, não é possível, isso é uma alucinação que eu estou tendo. Entre nós, guardar a minha voz e a do Chicão durante a noite deve ser... Não estava durante a noite, eu estava na casa dos amigos. Deve ser maravilhoso. Mas assim, aquela coisa, assim, os gritos de vocês retumbavam. Ainda mais quando começa a gritaria. Maravilhoso. A outra gritaria é aquela. Parou. Mas olha o que a Sandra aqui de São Leopoldo diz sobre viajar, né, no carnaval. Fácil viajar e fazer festa no carnaval devendo para o banco. A casa é do banco, o carro é do banco. É isso aí. Pagando o empréstimo com Os Estados Unidos é tudo assim. uma massa de devedores. Conheço quem se atola em empréstimos para pagar de rico no fim de semana. E vou te dizer uma coisa. Fazer um empréstimo para viajar, fazer um empréstimo para passear... Legal. O problema é que as pessoas fazem e depois não conseguem pagar. Esse é o problema. Aí elas ficam inadimplentes, ficam com o nome sujo e daqui a pouco não conseguem. Chega uma hora que viver para eles fica complicado. Falando em pagar, quanto será que vai ser a prestação da Carla para a saída do Havaí, hein? O que te interessa? E a Carla tá no Havaí? É o máximo do Mas a Carla é a celebridade dessa bancada. Ela é rica. E a Carla é de outro patamar. A Carla é rica da bancada. É a rica da bancada. Tem casa bacana, aumentou a casa. Nós temos que saber. Eu Carro 0 quilômetro, cara. Eu adoro a Carla, a Frau Carla. Não é porque ela me dá muito presente, não é por isso. É sim, tu é corrupto. Tu te vende. Ai, que horror. Tu te vende. Você viu também? Me distribuiu. Facinho. Eu vou parar de discutir com esse nome da carona hoje. Não, a carona não é nada. O pior é que ele não vai mais te defender nas coisas judiciais. Ele não pode fazer isso. Pode. Aí é uma coisa antiprofissional. Não, eu vou falar pro Lamáquia. É OAB. É maldade. Mário Marcelo, diz alguma coisa que brecha aí. Eu recebi um e-mail do cidadão, o senhor Henrique aqui, ele está me corrigindo. O senhor está me elogiando aqui, que quando eu falo algumas palavras em outras línguas, eu retorço a boca e os lábios, né? Acha corretíssimo isso aí, né? E está fazendo uma correção aqui, e eu vou fazer uma correção para o senhor também. Porque o senhor escreveu, cometeu um errinho aqui de português meio crasso. Qual é? A língua espanhola se habla com a punta de la lengua en el cielo de la boca. Sim, porque quando você diz, me vou a Punta del Este, é assim, Sim, claro. É a Punta del Este. Então essa é a problema. A gente fala que eu digo Che Guevara. Eu digo Che Guevara, não digo Che Guevara. Che Guevara tremado, como o senhor disse. Não? Se eu disse algum dia Guevara, primeiro eu não gosto desse cidadão. Um homem que mata 200 pessoas num dia, os contra lá de Cuba, lá, porque era do Fulgêncio Batista, para mim, um médico que faz isso, por mais revolucionário que seja, para mim ele é um reles assassino. Essa é a minha opinião sobre o senhor Che Guevara, ou Guevara, ou sei lá o que seja. O senhor colocou aqui que tem a trema. Não existe a trema, existe o trema. É uma palavra masculina. Então o amigo fez uma correção, aceito a correção. Se eu disse errado, eu disse a pronúncia errada, eu peço desculpas. Mas eu faço essa pequena correção aqui no que o senhor me escreveu. Aliás, são duas laudas aqui. Não estou xingando. Eu estou apenas corrigindo o que. Como ele tem o direito de me corrigir, eu devo ter também o mesmo direito de igualdade de corrigir. É o trema e não a trema. E quando eu dizer, pronunciar Guevara, não sei o que eu disse naquela época, eu devo ter me expressado errado e eu peço desculpas, então, ao amigo. Obrigado pela sua correção. Magda, o governo hoje assumiu que está com muita dificuldade de aprovar a reforma da Previdência. O governo já está contando que só vai conseguir votar isso final de fevereiro ou início de março. Ele não tem os votos ainda, o ministro Marum diz que o governo já tem os votos, mas o governo não tem.
está inseguro e só vai realmente acertar a levada para o plenário da votação da reforma da Previdência quando tiver a certeza de todos os votos. Na verdade, o governo está precisando fazer um trabalho de divulgação do que está sendo mudado na Previdência. E eu vou fazer uma coisa. E não é com essas entrevistas que o presidente Michel Temer anda fazendo pelas emissoras de televisão. Ele generaliza, ele não tem nenhuma simpatia, ele não tem carisma. Ele não está sabendo vender o peixe. Ele não sabe vender o peixe. Ele não se movimenta, ele fala assim. Eu sempre fui contra a reforma da Previdência, todo mundo sabe que sempre bati contra, mas essa reforma da Previdência que está sendo proposta agora é bem diferente, mudou muita coisa e algumas coisas eu estou concordando pelo que eu estou vendo. Porque você sabe quem é que está contra a reforma da Previdência? As corporações, particularmente as corporações do poder público. Porque eles não aceitam se aposentar por um teto de pouco mais de R$5.000, que nós, seres humanos normais, que também pagamos a vida inteira somos sujeitos a pagar, a se aposentar. Ou seja, com teto de R$5.000 e poucos. Me assustou bastante o discurso de posse do novo presidente do Tribunal de Justiça, falando ser contra a reforma da Previdência. Pô, o presidente do Tribunal de Justiça, no seu discurso de posse... Do nosso Estado? Do nosso Estado. Se posicionar contra a reforma da Previdência... Ele tem umas opiniões que... E aí eu fui entender, né? Aí é contra o Sartori, é contra a reforma da Previdência, é contra... A favor do auxílio moradia. A favor do auxílio. A menos que muita coisa mude, eu acho que nós vamos ter anos sombrios aí na Justiça Gaúcha. Primeira vez, né? Não sei se pela primeira vez, mas há muito tempo Os últimos períodos, olha, o Aquino, o Marcão, tinham posições claras. O Marcão, é verdade. O doutor Diffini, então, que é tido como técnico, e é um grande técnico, mas o doutor Diffini não se recusava a debater qualquer tema polêmico, ele debatia e tinha posições no sentido de defesa da cidadania, enfim... Agora, num discurso de posse, o novo presidente do Tribunal de Justiça já se preocupar com a reforma da Previdência, que vai atingir a Justiça? Vai sim. Vão ter que se aposentar com um pouco mais de R$5.000, como todos os seres humanos normais. E aí, a luta da corporação. Tá, e cadê a preocupação com a cidadania? Com a justiça? Com aquele que paga impostos? Mas tu já cadê a preocupação com a qualidade do serviço jurídico, do serviço jurisdicional que é prestado à cidadania? Disso eu não ouvi nada. Eu só ouvi defesa Aí contra o acordo que o Sartori está propondo ao governo federal, que eu já fui contra também. Mas estou começando a olhar bem a coisa, não é bem assim. Sabe por quê? Porque esse acordo vai impedir reajustes salariais, repasses acima do estabelecido, acima da inflação. Tu é a favor? E a inflação... Eu não sou totalmente a favor ainda, Magda, sabe por quê? Eu não li na íntegra a proposta do governador Sartori. Sou a favor da privatização. Isso eu sou. Mas o acordo com a União, eu ainda quero ler alguns artigos que eu não tenho como claros ainda. Sim. E nesse ponto até concordo com a oposição. Embora eu discorde do desembargador que deu aquela liminar, eu acho que ele meteu o nariz onde não devia, mas eu concordo com a oposição. Alguns pontos ali precisam ser melhor esclarecidos. Mas isso não é assunto para discutir na Justiça. E acho que a Justiça meteu o nariz onde não devia. Ou seja, o espírito de corpo está se defendendo. Porque sabe que esse acordo vai atingir o Judiciário também. Vai congelar as verbas, tudo isso. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas perderam o senso de cidadania. Hoje é cada um por si, vamos defender o nosso bolso. Então, quem é que está contra a reforma da Previdência? Quer ver uma coisa? Vou dizer um negócio aqui, vou me xingar mais um ano. Mas eu sou a favor da idade mínima, 65 anos. E essa história de puxar a idade mínima para os professores para 55, 60 anos, eu questiono bastante. Por que um professor não pode dar aula até os 60, 65 anos e um cidadão tem que virar massa e cimento e levantar parede e carregar tijolo até os 65 anos? Claro. Por quê? Por quê? Porque o professor... Como assim? O professor é um trabalhador como qualquer outro. Eu conheço professores com mais de 80 anos dando aula, se recusando a se aposentar. Alguns aposentados e continuam dando aula, porque tem amor à profissão. Agora, os professores... Os policiais, tá bom, eu concordo. Policial, reforma da Previdência estabelece, Marne, pensão integral para policial morto em serviço. Tá certo. O Rio de Janeiro está falido por isso. Tá certo. Concordo. Acho a coisa mais justa. Hoje era meia pensão. Eu concordo, pensão integral. Pensão integral para a mulher e para os filhos. Claro. Não tem que se discutir.
Outra coisa, os policiais. Concordo, eu não vou botar um policial de 65 anos com a arma na cintura correndo atrás de vagabundo de 20. Não dá. Não. Então, os policiais têm que ter uma aposentadoria menor. Fala em 55 anos, eu não sei, acho que 57, 58 já está de bom tamanho. Porque também ficar mandando policial para casa, como eles estavam mandando aí com 47, 48 anos. Mas muito cedo, né? Poxa. Não dá. Eu acho que tem. Então, assim, nós temos que ter consciência de que a Previdência brasileira, hoje, ela pertence a um grupo. Qual é o grupo? A máquina pública, que tem a média salarial de aposentadorias, Marne Barcelos. Eu conheço. Muito alto. É verdade. A média salarial é 8 vezes a média da aposentadoria da iniciativa privada. Olha aqui, você está falando de previdência, e aqui o STF hoje deu uma decisão que eu acho importantíssima, né? Ele manteve a obrigação dos planos de saúde ressarcirem o SUS por tratamentos aos seus clientes na rede pública. É mais do que justo. É mais do que justo. E sabe o que vai acontecer? A gente paga para o plano de saúde, entendeu? Se por alguma razão tu é atendida no SUS, sei lá, tu é acidente, tu é pronto-socorro, vai não sei o que, uma coisa dessas, o plano de saúde tem que fazer isso. É justo tem. O SUS buscar. Agora, tem uma coisa também, Magda. Que isso não sirva de pretexto para o sindicato aí que defende as agências, que não é o sindicato das operadoras do plano de saúde, não. É a ANS, que é o sindicato do plano de saúde, que dá os reajustes, esses reajustes imorais que eles têm dado. Aliás, eu recebi uma cartinha lá do meu plano de saúde que eu não entendi nada, depois eu vou te pedir. Mas o reajuste é 11,8. Uma inflação de 2,95. Fala, E isso é capaz de virar pretexto para esses caras quererem aumentar ainda mais o plano de saúde. Aconteceu uma coisa na nossa cidade. Mas esse reembolso é desde 1998. Né? A nossa cidade, Dona Magda, virou Dodge City, Tombstone, cidade do Velho Oeste. Na Quintino Bocaiúva, no número 811, uma luminária caiu. Plim! Só que ela está pendurada num fio, veja só. E a prefeitura não faz nada. A luminária já está um dia lá, pode cair na cabeça de alguém, num carro, matar pessoas. Não está em curto aquilo? Eu não sei, eu não sei. A cidade está desencapado o fio? Eu não sei, aquilo lá está um rolo, aquilo lá. As pessoas passam embaixo. De repente tu passa com o teu carro, Magda, querida, feliz, com uma champanhe, vai numa festa, encontrar tua cara metade e é abortada por uma luminária na cara. E eu fico só pela metade. E só fica pela metade. E eu vou mandar um beijão também para a doutora Sinara, que está sempre ligada no nosso programa. É uma advogada do mais alto nível. Vai dizer assim, Chicão, estou falando, não é advogado, mas como tu conhece as coisas, tem um conhecimento técnico das coisas muito grande, mas de uma forma em drops. E o Vitorino Sistema. Não, e até, doutor, eu gostaria de dizer que ele é uma pessoa super modesta, que ele não se promove, ele é um amor. Um amor, senhora. Dona Magda. Doutora. Falar em promoção, desde o primeiro dia desse programa aqui, eu tenho reiteradamente falado a respeito do centro de Porto Alegre, do lixo que é o centro de Porto Alegre. No começo foi repelido, as pessoas me xingaram, mas tudo bem, como diz o Vitorino. Agora, hoje, as pessoas concordam em gênero, número e grau com o que eu falo todos os dias aqui. Hoje, eu passei pela Rua dos Andradas, Rua da Praia, que não tem praia, né? Velha canção. Essa velha canção. É a velha canção da Rua da Praia. Chegava até ali. Bom, então, eu andando... Primeiro, você não consegue mais andar na rua, porque a metade da rua foi tomada pela camelotagem. De novo. Tomada, isso não existia, voltou agora, né? Voltou agora. Aí tinha um cidadão, um jovem ali com aquele manto sagrado no chão, tá? E cheio de bugigangas, nada presta daquilo ali, e com o celular. Aí eu vou caminhando, né? Eu vou devagar ou meio rápido e tal, o cidadão me deu uma trombada. E continuou no telefone. Eu parei, fiquei olhando. Não pede desculpa, absolutamente nada. Isso faz parte da ignorância de determinadas pessoas. Não é porque ele está ali. Isso é normal no centro de Porto Alegre, as pessoas baterem uma nas outras, virarem a cara, e quem bateu em você ainda fica com raiva de você porque você olhou, esperando pelo menos um pedido de desculpas, porque todo mundo pode estar distraído e bater em alguém. Não com o celular na mão, porque as pessoas não abandonam mais o celular. As pessoas andam 24 horas grudado no banho. Sim, isso aí já virou normalidade. Mas eu quero falar da Rua da Praia, para encerrar. A Rua da Praia hoje virou um monturo, virou um lixo. Então as pessoas não conseguem mais transitar pela Rua da Praia. As pessoas que passam com crianças, as pessoas
que querem passear na Rua da Praia. O comércio da Rua da Praia está liquidado. Infelizmente. O comércio está liquidado da Rua da Praia. Com todos os movimentos e todas as ações que, assim, de lojas, comércio. Não consegue mais ver as vitrines. Você não consegue ver as vitrines. Além das lajotas, aquelas estarem soltas, que as pessoas tropeçam. Esses dias eu vi uma senhora se esborrachar no chão. Mas então o negócio é. Então, como disse o nosso Chicão Tofani, a cidade não tem alcaide. A cidade não tem prefeita. Não tem prefeito. Eu acho, com todo respeito, o senhor Marquesan, eu votei nele, conheci o pai dele era amigo do meu tio, eu acho ele um cara legal, ajudei ele na campanha, mas eu acho que chegou a hora dele renunciar, sabe por quê, mano? Se o cara não tem condições de abraçar um problema desse, ele tem que abrir mão do problema. Eu, por exemplo, não tenho condições de ser governador, não tenho capacidade política, habilidade, eu nunca vou querer ser governador, mas vamos por cargas d'água, eu entro na política e ganho, me elejo, ganho. Se eu estou fazendo um mau governo em 6 meses, eu abro mão do governo. Por que ele vai ficar? A cidade está enterrada, mano. É buraco por tudo que é lado. Não, está cada vez pior, gente. Não é? Eu sei que a gente já fala sempre a mesma coisa, mas tá difícil. Todos os dias tu cai num buraco. Então, agora como estão fazendo uma capina, né? Em diversos lugares e tal. Então, assim, a notícia é que agora começou. Depois de onde eles estão fazendo uma capina, vão começar a limpar toda a cidade. Ótimo. Não sei se eu vou estar viva para ver isso. Pois é. Porque do jeito que vai, é muito complicado, sabe? Daqui a pouco já não pagam a empresa, já não sei o quê. Eu sei que tem problema, mas tem que arranjar outra solução. Em compensação... Tem que fazer alguma coisa. Em compensação, a cidade está cheia de brigadianos. Eu vi ontem e hoje. Realmente, isso aí melhorou muito. Eu vejo duplas, né? São jovens soldados que estão sendo colocados na rua. Agora, eu achei maravilhoso. De ano muito centrado no serviço. Diminuiu o índice de criminalidade pela metade. Mas foi para o interior do estado. Sim, mas eu estou no âmbito já... Então, eu acho o seguinte, que pode melhorar. Agora, quando Porto Alegre, eu só vejo a cidade está afundando no Guaíba. Está afundando. Parece aquelas coisas que ficam boiando lá de vez em quando. É triste, né? Porque a gente ama tanto essa cidade. Voltei pra cá. Ela assim, tão Chicão largada. É triste pra gente que gosta tanto. Eu também fico bem triste quando ando pelas ruas. Olha aqui, ó, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, presta atenção no serviço aí, ó, ponta direita. Eu tô ouvindo. Tá bom. Assim, ó, mais um avião caiu, matou mais 3 pessoas em Itaituba. Deixa eu ver onde é que é Itaituba. No sudoeste do Pará. Escuta, toda semana agora cai um avião, cai um helicóptero, cai um aviãozinho e mata 1, 2, 3 pessoas. O que está acontecendo? Eu acho que nós estamos relaxando com a fiscalização no tocante à manutenção das aeronaves. Mas não é impressão minha, né? Nessas últimas semanas, toda semana tem um acidente. As regras da aeronáutica são bastante severas, né? Quanto à manutenção, a carteira de manutenção, a qualidade dos pilotos, treinamento de pilotos. O Brasil, nesse ponto, o Brasil sempre foi exportador de profissionais, de aeronautas profissionais. Eu lembro que quando a Varig morreu, Marne, veio... até a Aero... Aqui na PUC nós formamos pilotos? Sim, as ciências aeronáuticas aqui na PUC. Eu lembro que até a Aero Vietnã veio buscar mecânicos, especialistas, torneiros, enfim. A Varig chegou a ser a 4ª maior companhia aérea do mundo. Então nós temos um histórico de formar grandes profissionais, bons profissionais, um histórico de fiscalização rigorosa, a aeronáutica sempre foi rigorosa. Mas alguma coisa está acontecendo, as aeronaves estão velhas, estão ficando mais baratas, as pessoas estão comprando, aí o que acontece? Esses dias, Marne, eu vi à venda um Cessna com 20 anos, pouco mais de 20 anos de uso. 200 mil? Não, 130 e alguma coisa, e ainda financiado, não sei do que foi um negócio de um leilão, que foi financiado em 15 vezes, 10 vezes... Mas olha, tem que ter mais cuidado. Essas aeronaves velhas estão ficando baratas. O sujeito, se ele mantém a caderneta em dia, a aeronave continua voando. Mas, desculpe, com todo respeito, que me merecem os fabricantes de aeronaves, mas alguma coisa... Tudo tem prazo. Algumas coisas são inexoráveis. E uma delas é o tempo. Por melhor que seja... O desgaste do metal. Sim. Desgaste do metal, isso é mesmo. Então tem aeronaves voando com 30 anos aí. Magda, tem um amigo meu, muito legal essa história. Ele pegou uma gripe da mulher backup dele. E ele vai ter que ir para casa agora. E ele não sabe qual é a explicação que ele vai dar. Que pegou uma gripe de ti, pronto.
Mas beijou Ele é teu amigo. Mas eu não ando gripado. Mas eu digo, inventa. Quem tem Crohn dificilmente fica gripado. Tu não pode ajudar a dar um apoio pro teu faixa? O faixa, eu gostei dessa palavra. Olha aqui, ó, a propósito do nosso assunto, retrô. Aprecio com meus pais diariamente o programa, mas gostaria de apoiar o assunto capina e lixo, que não é mais obrigação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, pois cobra e muito bem por serviços no IPTU. Abraços, Paulo Rigon. Paulo Rigon tem toda a razão. Querida e charmosa Magda, nós somos aposentados, ela professora e eu policial. Contribuímos ao regime de previdência do Estado. Faz mais de meio século e o dinheiro sumiu, dizem esses governantes. Como o dinheiro não evapora, quero saber quem enfiou o nosso dinheiro no próprio bolso. O que o Vitorino pode nos dizer sobre isso? Olha, mais ou menos o que aconteceu com os fundos de pensão. Jorge Leffer. O Postales está com um buraco sem tamanho. Vai aparecer um buraco também no fundo de pensão da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil está sendo investigado, o Petros também já está com um encrenco, o da Varig nem se fala, arrebentaram com a Aeros, né? Então, assim, o que acontece? Esses fundos de pensão funcionam assim, os políticos indicam os seus amiguinhos para serem conselheiros desses fundos de pensão. Aí eles ganham uma grana muito bacana, algo em torno de 30 mil, para participar de uma reunião por mês e decidir onde vão investir. Aí o político que determinou, que arrumou a boquinha para ele, diz, olha, esse mês que vem vai ter recursos lá, por favor, comprem alguns títulos do Tesouro da Venezuela, por exemplo, que é muito legal, né? Olha aí aqui, ó. Compra e adivinha o que acontece? O buraco no Postales é de milhões, tá aqui, olha. Dezenas, centenas de milhões. O osul.com.br, está aqui a matéria. O presidente do BNDES, vem tudo ao encontro do que o Gustavo Vitorino está dizendo. O presidente do BNDES avalizou o negócio que prejudicou o Fundo de Funcionários dos Correios, que perdeu 109 milhões de reais. O atual presidente do BNDES é o Paulo Rabelo de Castro, que substituiu uma presidente que era maravilhosa, não me lembro o nome dela, é Silvia primeiro. E ela, quando o Temer começou... Maria Silvia. Maria Silvia, que agora... Maria Silvia, né? Que agora está presidindo... Ela se demitiu, ela pediu demissão. Ela foi para o Goldman Sachs, ela é a presidente do Goldman Sachs no Brasil. E o Paulo Rabelo de Castro, que já integrava a direção, acabou sendo o atual presidente. Respaldou todos os investimentos que resultaram em perda total ao Postales, que é isso que o Gustavo Vitorino está falando. Sabe o que a Maria Silvia disse quando ela saiu do BNDES? Nada. É verdade. Mas todo mundo sabe por que ela saiu. Tudo. Nada. Mandaram ela liberar financiamento para não sei quem, para os amigos. E ela disse que não. Então deixa... Vocês queriam uma profissional no BNDES. Acabar com aquela... Não é isso que eu ia dizer, mas é aquela coisa, aquela bandalheira que era o BNDES. Então, acabar com aquela barbaridade que era o BNDES, que não deixam abrir a caixa preta, que tem dinheiro, que Batista tem dinheiro para os sertanejos lá, os Wesley. Os Wesley. E tem dinheiro para muita gente que sumiu. Gustavo, sumiu. Aí assim, Magda, só explicar rapidamente. O que acontece? No BNDES, botaram uma técnica. Ela disse, eu vou liberar financiamento que tem condições, que eu vou receber amanhã. Eu vou receber. Aí disse, não, mas que a senhora vê, porque não? Porque nós temos interesse político. Então tá, se você fica com interesse político, eu fico com a minha dignidade. Maria Silva saiu, hoje é presidente do grupo Goldman Sachs. Foi indicado na semana passada. E eu a conheço pessoalmente porque estava fazendo um fórum da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais e Industriais do Brasil. Era lá em Brasília, todo o Brasil estava ali representado, e ela fez uma palestra especialmente para presidentes de associações, numa das salas assim bem fechada, lotou a sala, tínhamos que botar cadeiras extras, ficou gente do lado de fora, só empresários. Ela fez uma fala maravilhosa, ela é um espetáculo como técnica, uma mulher maravilhosa. 15 dias depois,
ela Sabe quem apostou nela? O César Maia. Eu me lembro exatamente o dia que ele me apresentou, a Silvia, ele havia nomeado ela secretária de Fazenda do município do Rio de Janeiro. Por isso que a primeira administração do César Maia no Rio de Janeiro foi tão boa que ele se elegeu mais uma vez e depois, pela terceira vez, foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. Ele foi eleito 3 vezes prefeito do Rio de Janeiro. Ninguém que faz uma má administração consegue ser eleito 3 vezes prefeito do Rio de Janeiro, com uma cidade muito intolerante com os seus prefeitos, pelo menos no caso do César Maia. Depois veio esse Eduardo Paes aí e tal, que está estourando uma série de rolos aí contra ele. Me pareceu a Silvia, realmente ela, como disse a Magda, altamente profissional. Altamente profissional. Os nossos telespectadores estão falando aqui sobre a situação da cidade, não só de Porto Alegre, mas também tem outro telespectador de Cachoeirinha. Mas de Porto Alegre, a Isa do Bonfim diz que tem vontade de chorar, Marne, quando ela vê a cidade tão abandonada. Já não vai mais ao centro na Rua da Praia. A Rua da Praia que tanto alegrou ela, deve ter feito algumas coisas já, ter tido algumas experiências na Rua da Praia. O Luciano de Cachoeirinha. Cachoeirinha também está jogada às traças. Tem um quebra-molas em frente da minha casa com um buraco, com vários buracos. Mas para cobrar o IPTU, né, isso eles sabem. E aí tem uma pergunta aqui de um telespectador que não mandou o nome. Alguém sabe se o vereador Walter Nagelstein, presidente da Câmara, vai desocupar embaixo do viaduto da Borges? Há um tempo atrás, ele foi com outros parlamentares lá, né, ver a situação do viaduto. Ele não tem poder executivo, não tem poder. Infelizmente. Ele representa a Câmara de Vereadores. Ele representa a Câmara, ele está hoje Se prefeito. algum dia ele for prefeito, tal. É um dia só prefeito. Um dia só, também não tem o que fazer. Aí o carinho está em casa, nós assistimos, vai perguntar para ti o seguinte, nobre advogado. O que faz um vereador, então? Você não tem poder em cima da cidade dele, que ele eleito pela cidade tem que dele, reivindicar, mas ele então aí vem aquele desdobro, legislativo, executivo e continua o buraco. E bom, olha aqui, vamos voltar ao assunto do programa. Nada a ver esses vereadores. Nuno diz o seguinte... Estão tudo ali só fazendo comício lá, botando nome de rua. Tá 12 mil por mês. Tão delicado 12 mil por mês. O Marne disse, o vereador sai do nosso bolso, do teu bolso, querida. Só isso. Que tu poderia andar com uma BMW e eles andando de carro. Mas eu só vou andar de BMW. Vou falar de um cara que a gente não gosta, hein? Isso aí. Mas de quem? Vai começar por quem? Tem um cara que a gente não Tem gosta. vários. Tu vai começar por quem? Tem um cara que a gente não gosta, é de aniversário hoje. Quem é? O Patinho Moura. Pato Moura, manda um abraço pra ele. Pato Moura, beijo. Pato, a gente não gosta de ti, tá? Ganhou até festa surpresa hoje de tarde. A gente não gosta de ti, Patinho, mas não tem como não lembrar do teu aniversário. É um dos maiores namoradores do Brasil, viu? Não. Tá sempre cheio de namorada. Trocou tudo pelo banheiro agora, é só virtual. Que isso? Acabou não ver no banheiro. O pessoal na menor liga pra ele, tá no banheiro. Ele tá sempre no banheiro. Ele tá virtual. Chicão Tofani, que feio isso. Olha aqui, ó, vamos voltar ao assunto. Amanhã o Chicão te dá o Pato te dá um troco Vai bater nele, vai bater nele. Olha aqui, ó, boa noite, pessoal, diz o Américo. Dá patinha aqui, dá patinha. Eu acredito sim em crise, junto com pesadelo. Legal, cheiro de café. A máquina não consegue concluir Sabe por quê? Esse cheiro de café que tu está sentindo aqui não é de café, é de cravo e canela. Sabe por quê? Porque eu comprei um spray pro meu prédio lá e eu experimentei aqui. Legal, de canela e café. Não, mas é um cheiro diferente. Mas é da mesma família. É a mesma família. Tomar cuidado com o que tu Vamos de novo, seu Américo. Eu não ando cheirando nada, querido. Estou trabalhando todas as noites no meu livro, querido. Tá bem. Boa noite, pessoal. Gustavo Vitorini, se tu continuar falando, vai voar isso aqui. É que ele diz as barbaridades. Chegou? E depois ele olha pra Eu acredito sim em crise, junto com o pesadelo para pessoas desempregadas que não têm dinheiro nem para comer. E fartura com sonho para quem tem emprego e dinheiro para poder ir no supermercado e comprar o que tem vontade. Mandem um beijo para mim, para o Henrique, para o Biel e para a Pepa. Não perdemos o programa. Então, beijos para todo este elenco. O Felipe Reis, deixa eu só... E aí eu passo para ti, tá? Eu adorei o Felipe. Boa noite, Magdinha. Vim aqui manifestar minha opinião sobre o que o fabuloso Chicão falou. Sim, estamos em crise. Acontece que vivemos uma geração de pessoas alienadas. Chicão falou que as festas estão lotadas e todo mundo viajando. Sim, é verdade, mas a grande maioria para se mostrar em redes sociais. Vou dar um exemplo. Tem um amigo motoboy que passou o Réveillon em Garopaba. Ficou lá 15 dias e está indo para o Rio de Janeiro passar o Carnaval.
mas a casa dele é velha, caindo dos pedaços. Enquanto a casa desse amigo está caindo, o Instagram dele está bombando de fotos em festas e viagens. E assim como ele, tenho outros vários que vão viajar no carnaval e deixam de pagar as contas. Amo vocês, grande beijo, Felipe Reis. Que foi o que eu disse, né? Uma filosofia de vida, que é desfrutar da vida. Fala, querida. Não, Magda, mais um alerta para os pais que estiverem assistindo o programa. No início da semana a gente falou sobre um novo desafio que surgiu na internet, né? O desafio do detergente. Que isso? Onde os adolescentes... Tu não estavas. Mas surgiu um outro desafio, que matou uma menina de 7 anos. Que pecado. O novo desafio é o desafio do desodorante, o desafio do aerosol. Tem vários vídeos na internet de alguns youtubers que desafiam as crianças, as pessoas que estão do outro lado da tela, a inalar o desodorante e ver quanto tempo elas conseguem ficar sem respirar. Olha que absurdo. Barbaridade. E aí essa menina de 7 anos, a Andriele Gonçalves, estava assistindo o vídeo e foi testar com o desodorante aerosol. Ela é lá de São Bernardo do Campo, lá de São Paulo. Foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente não pôde ser salva. E aí também tem outra, com o mesmo desodorante, tem um outro desafio, que as pessoas encostem na pele e consigam ficar o maior tempo que conseguem suportar, porque o aerosol é gelado, né? E ele chega a queimar se ficar em contato com a pele. É um perigo tão grande, mas os pais têm que se alertar, os pais têm que cuidar o que os filhos veem na internet. Hoje em dia a internet é tão livre, as pessoas falam sobre o que quiserem, né? Tem um tipo de censura, mas não é uma censura, não é o bastante. Então tem que tomar cuidado, não adianta. A criança vai ficar muito revoltada se tiver sendo podada, mas hoje em dia, para ter cuidado, tem que fazer. Olha aqui, ó. O Marne, o os Humberto filhos gostam de que tenham atenção com eles. A gente tem que impedir, a gente tem que cuidar, não tem gostar, não tem liberdade. A gente tem que, porque filho pede isso pra gente. Porque se tu não faz, depois eles dizem que tu não dá bola pra eles. Isso é verdade. Eu ouço uma notícia como essa que a Jéssica deu aqui, hein, Marne? Lembro do Humberto Eco. Idiota. A internet deu voz aos idiotas e aos imbecis. E deu hábitos também. Mau hábito. Mas que barbaridade um negócio desse, né? Dona Magda, Sim, eu gostaria de ressaltar esse livro. Eu aprendi muito com esse livro, inclusive. É um tratado sobre a tolerância. Mas é que eu não brigo mais com o Vitorino ultimamente, né? Você viu? Tratado sobre tolerância. Tolero. Sabe? Eu tenho que tolerar. Então, esse livro, ele é maravilhoso. Esse livro custa muito barato e é importante porque esse livro foi escrito há 250 anos atrás. E fala sobre a guerra que existia entre os católicos e os protestantes. Como as pessoas daquela época não podiam lidar contra a aristocracia, contra os políticos, porque isso foi antes da Revolução Francesa, eles se matavam mutuamente. E esse livro, escrito há tantos anos atrás pelo Voltaire, né, o François-Marie Arouet, que era o nome dele, né, ele usava o nome de Voltaire, esse livro o retrata, além de retratar essa época, ele me parece ser um livro bastante atual, porque fala da guerra hoje que nós temos do Oriente contra o Ocidente. Esses grupos terroristas, talibãs, etc., que bombardeiam, que matam milhares de pessoas, que fizeram esses atentados lá em Paris e sempre a França. É um livro que vale a pena você ler, porque, embora tenha sido escrito há 250 anos atrás, ele é muito atual, porque fala desta guerra religiosa. Como é que, em pleno século XXI, nós podemos acreditar, ou possamos acreditar, que possamos ter ainda uma guerra religiosa, como está acontecendo agora. Isso é uma coisa inacreditável. Então, eu recomendo para vocês Tratado sobre a Tolerância, do Voltaire. É um livro pequeno, com 100 e poucas páginas, que você vai ler certamente em 3 ou 4 horas. Falar em tolerância e intolerância, olha o texto assim, a frase é a seguinte: o político ficha suja é irregistrável. Parabéns. Quem disse isso foi o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux. Ele afirma que nas campanhas deste ano não haverá espaço para candidatos que não cumpram os requisitos estipulados pela lei da ficha limpa. Ele avisa que político condenado em segunda instância não poderá concorrer nem mesmo com o liminar da justiça.
A gestão do senhor será apenas de 6 meses. O que vai marcar esse período? Foi o que perguntaram para ele. Na íntegra, toda essa entrevista está na osul.com.br. O que pode marcar a minha gestão é manifestar, através dos nossos julgados, o nosso ideário de uma democracia limpa, de um processo eleitoral em que sejam banidas todas as infrações. Estou preparando as eleições para que essa festa democrática não tenha a participação de nenhum candidato ficha suja. Nós vamos prestigiar, sobremodo, a lei da ficha limpa. Vale a pena você acessar www.osul.com.br. Se você não tem ainda nas plataformas que você usa, você baixa o aplicativo, lê esta matéria, que tem uma entrevista com o novo presidente do TSE e outras tantas notícias. Vale a pena, você fica 24 horas bem informado. Isso quer dizer que o Lula não vai poder concorrer? Não vai poder, é isso que quer dizer. Mas é Fux, né? Aquela coisa. Não é coisa, mas é uma Rio de Janeiro, entende? Mas tem a lei da ficha limpa. Lá no Rio de Janeiro, entende? Nós temos. Não, eu concordo. O Fux, depois que sentou, que concedeu esses auxílios, aí sentou em cima do processo por 5 anos, que nomeou a filha dele desembargadora lá no Rio de Janeiro. Para. Tá, mas isso passou, Vitor, isso passou. Mas eu não o juiz Sérgio Moro disse que os recibos apresentados por Lula para comprovar o pagamento de aluguel a um empresário não são materialmente falsos, como afirma o Ministério Público Federal. Eu pergunto o seguinte, o que isso quer dizer que eu não entendi? Não são materialmente falsos. Quer dizer que... Não, peraí, é assim, existe... Não, eu e um monte de telespectador que está perguntando, o que é isso, não são materialmente falsos? O que eles são? Não, Magda, peraí, isso é uma expressão que define o aspecto jurídico de um recibo. Vamos então lá. Me explica. Vamos lá. Faço 10 recibos, Vitor. Eu tenho que dar um recibo para a dona Jéssica. E eu não dou esse recibo. E ela faz um recibo e falsifica. Esse é um recibo falso. Certo. Eu tenho que dar um recibo para a dona Jéssica. Eu dou o recibo para a dona Jéssica e esqueço de botar o valor. Ela vai lá e põe o que ela quer. Adultera, põe o valor, coisa e tal, Ou seja, o recibo existe. Então, esse recibo não é materialmente falso. Não, ele existe, entendi. Ele existe. Entendi, agora entendi. Já é diferente do que a dona Jéssica pegar um recibo e falsificar um recibo. Então, assim, os recibos do Lula existem, resta saber se eles foram prolatados pelo recebedor, pela assinatura. Agora, eles materialmente existem. Agora, eles podem ser falsos no sentido de que, me arruma 10 recibos aí daquele imóvel, faz de conta que... Sim. Me dá uma nota fiscal. Não, porque assim como o Sérgio Goulart fez a mesma pergunta. Não entendi, diz ele. Mas já não tinham batido o martelo sobre os tais recibos que eram falsos? É que essa discussão é de um outro processo que também... Mas é do triplex. Não, é que agora envolve a propina aquele era da Lava Jato. OAS mas é do triplex. Agora a OAS direto. Não, é do apartamento do lado do Lula. Que era dele também, que parece que ele disse que alugava, coisa e tal. Onde tu vai? Não, estou esticando a minha perna, porque eu sou um cara longelino. Eu tenho que ver. Como eu sou europeu, eu sou longelino, eu tenho 1,25 m. Longilíneo. Eu tenho 1,25 m de pernas, entende? Então... Para 1,25 m de perna, eu sou um pouquinho maior que as tuas pernas. Faz o estilo Molina, a divisão... tronco e perna dividido 50%. Eu tenho 65% de perna. Muito bem. É a famosa história do L, né? Lembra aquela história do L? Parou? Não comecem os dois. Olha aqui, ó. A dona Neuza Rocha. Vale 5 pila. Eu acho que eu não vou me vender por 5 reais. Presta atenção. Já tem em casa. A senhora Neuza Rocha, que é a nossa telespectadora, querida, amada, e canta, é uma mulher dedicada à música. Ela diz o seguinte: na discussão entre os meninos ontem, eu digo, música boa é eterna. Falo porque fazemos todo ano, no mês de novembro, a quinta da música erudita no Grêmio Náutico União, onde apresentamos áreas de óperas com o coral e orquestra, há 4 anos. Cantamos em russo, finlandês, italiano, claro, e inovamos com Tom Jobim. Foi um espetáculo assistido por mais de 800 pessoas no Salão Nobre do clube, o público formado por todas as cidades e foi um show. Já cantamos música erudita com a banda do Julinho, num encontro de bandas marciais e foi um sucesso. O que a
gente escuta dos jovens, que até nem conheciam as músicas, e ficam encantados. O problema é que idiotizam o povo com estas porcarias que chamam de música. Dizem qualquer besteira e rebolam o bumbum e tá feito sucesso. Uma pobreza. Mas o que fazer com o povo que tem o cérebro no meio das pernas? Valores completamente invertidos. Eu gosto de coisa boa. Por isso, gosto de vocês. Ha, ha, ha. Beijo no mar, né? Muito obrigado. Eu ainda expliquei, vou deixar de estar ouvindo a Elis Regina, deixar de ouvir uma Elisete Cardoso, deixar de ouvir uma Barbra Streisand, o Frank Sinatra, todas essas, Ella Fitzgerald e tantos outros aí, para estar ouvindo essas porcarias, perder o meu tempo nisso aí, mas que barbaridade, evidentemente que não. Pode ser o maior sucesso, mas o Vitorino tem razão nisso aí. Daqui um ano ninguém lembra mais. Meu filho, ninguém lembra mais. Eu vou falar porque não está me atingindo, porque eu sou o cara que mais curte Pavarotti, isso. Andrea Bocelli. Só que eu disse uma coisa que essa senhora não consegue entender. As pessoas não conseguem entender que a música eletrônica, especialmente, é a música que o mundo usa para se divertir. Eu estou falando em diversão. Ninguém vai se divertir ouvindo Frank Sinatra chorando, Strange on the Night, My Way, bababá. É isso que eu falei. Tá, bababá. Olha aqui, ó. Muito cabeça. Ainda está a cabeça no meio das pernas. Que bom se todo mundo tivesse a cabeça no meio das pernas. O mundo seria melhor. Essas pessoas falam, são frustradas porque não tem a cabeça no meio das pernas. Parou, Chicão Tofani. Olha a falta de educação para o telespectador. Não pode. Faltou educação Isso comigo. É pecado. Mas ela não está falando de ofender, ela está falando das pessoas que... A pessoa aí. Não, falou em geral. Quem ofende o senhor nessa mesa, eu sou o Vitorino. Parou, tu não começa. Se é o Vitorino que ele ofende. Para que ele vai dizer na terceira idade, intriguento. Que isso? Fala em Deixa o nome advogado lá. Tá defendendo. Ele tá namorando, ele quer guerra. Qual é a operação hoje da noite? Dona Magda, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro... O senhor... Te liga aqui. Não, eu só estou ouvindo. Te liga, o bico do A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro lá fez uma devassa, nada a ver com a nossa devassa. Saudades da devassa. Uma devassa nos restaurantes do Rio de Janeiro. O Antiquários, ô Vitorino, né? Uma operação, uma do Procon também do Rio de Janeiro, etc. Foram 9 restaurantes. Esse Antiquários, que é o restaurante preferido do Serginho Cabral. E é um baita restaurante. Maravilhoso. Tá? Encontraram 20 quilos de comida estragada que seriam servidas aos clientes, né? No Antiquário. Está aqui, ó. Acharam lá, ó, queijos, aspargos e até trufa. Também os vizinhos, o Aconchego Carioca, o Bar do Adão, que é muito famoso, Degrau e o Quadrute, também havia comida ou bebida vencida. Então, de vez em quando eu tenho uma dolorosa infecção intestinal, né? Para não falar dor de barriga, eu vou dizer o que o senhor gosta. Tem infecção intestinal. Então, quando tem... Porque eu como só na rua. Eu como... O Vitorino também só come na rua, só como na rua. Eu conheço o Rio. Vitorino, vocês estão jantando. O Vitorino, a conversa chega lá. Não dá. Depois falam de mim. Não, realmente assim não dá. Deixa eu falar. Não dá, vamos ter que tomar uma providência, eu acho. Deixa eu falar da Terezinha Cretes, que a gente fala tanto de Porto Alegre, que a gente está triste com a nossa cidade, outras pessoas também não estão contentes, mas ela diz que Campo Bom tá legal, ó. Minha cidade é muito bem cuidada, limpa e com uma ciclovia maravilhosa. Não é porque tem 60 mil habitantes. Não, é porque as pessoas são educadas. É cultura germânica. É cultura germânica, né? É outra vontade coisa, política e de valorizar a cidadania. É que as pessoas são educadas, como a Mari falou, né? Aqui em Porto Alegre ninguém preza. Mas é bem isso, tem um bom prefeito, deve ser bem economicamente, né? E as pessoas são de origem alemã, são as pessoas mais educadas. Educada. Sobre Portugal. Não, só vai. Sobre Portugal. Parou. Um telespectador concorda com o Chicão. Aos imigrantes do Atualidades Pampa. Jéssica, concordo com o Chicão. Estive em Portugal no ano passado e está cheio de brasileiros aposentados morando em Lisboa. Isso aí. Parabéns pelo programa. Abraços a todos. Cláudio, do Planalto. E aí tem um outro telespectador aqui... Vitorino, os marqueteiros políticos vão ter que se puxar esse ano e o que tu achas? O que de bom eles mostrarão nas propagandas e vão culpar quem pelo que há de ruim?
A maioria dos políticos são culpados, diz o Rafael Martins de Porto Alegre. O Rafael, vai ser fácil para eles, porque é só mentir. O que eles vêm fazendo há muitos anos, é só mentir. É só mentir. É só mentir, inventa número. Agora, você falou da Alemanha aí, duas coisas. Esse rapaz que falou sobre Portugal, sem querer, ele disse que concorda com o Chicão e discordou do Chicão, dizendo que são aposentados. Sim, são aposentados. Rapaziada, se aposentam no setor público, ganhando 15, 20 mil, agora em Portugal. Claro, que é uma porcaria. E outra coisa, quando falou da Alemanha, tem uma lei na Alemanha, Magda ou Marne, que diz o seguinte: o maior salário da máquina pública não pode ser mais do que 8 vezes o menor salário. Isso quer dizer o seguinte, que a máquina pública lá, se quiser remunerar melhor os profissionais do topo da máquina pública, tem que remunerar também melhor aqueles da base. E isso é equilíbrio social. Isso é a Alemanha. Os Estados Unidos aqui no desembargador ganhar 8 mil aqui. Sim, eu fiz a conta hoje, 7.600. Agora, fala, Mário. Não, Vitorino, sobre Portugal. Eu vou dizer uma coisa. É muito inteligente. Extremamente inteligente. QI 184. Não. Passou, Chicão. Enquanto vocês discutem QI, deixa eu ler mais uma coisa sobre Portugal. O Marne queria falar sobre Portugal. Não, mas tu vai falar sobre Portugal, eu quero te dar um subsídio aqui. Depois tu vai para a Europa, né? Boa noite. Eu gostaria de falar sobre... Portugal, vou te contar um atraso também. Uma burra fala, o burrinho puxa as orelhas. Boa noite. Eu gostaria de falar sobre o comentário sobre a ida de brasileiros para Portugal. Digo que há 5 anos... meu sobrinho foi com amigos e trabalhava em um restaurante e em hotéis. O patrão dele queria regularizar essa situação. Hoje ele mora na Espanha por ter gostado mais do país e já ganhou a sua cidadania. Ele ganha lá o que não ganha aqui. Beijos, Maria Iandra. Mária, a palavra. Eu quero dizer o seguinte: as pessoas que estão indo para Portugal não conhecem a sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa é extremamente fechada. Os europeus são fechados. A pessoa acha que vai para lá, essa coisa de abraço, meu irmão, bro, isso não existe lá. A pessoa raramente convida para ir na sua casa. Você, ainda mais sendo brasileiro. Não que eles não gostem dos brasileiros. Mas que eles não gostam dos brasileiros. Não que eles não gostem dos brasileiros. Mas eles acham que é um processo de invasão da ida dos brasileiros para lá. Eles vêm aqui, querem trabalhar, tirar o nosso lugar. Evidentemente que eles têm medo, porque é um país muito pequeno, eles ficam pensando, se todo mundo vier para cá, onde é que nós vamos ficar? Então, existe uma hostilidade velada contra os brasileiros ou contra imigrantes que vão viver naquele país. Então, não pensem vocês que o tratamento que você vai receber lá vai ser excelente. Eu tinha um amigo lá, um português, ficou rico, voltou para lá, foi viver lá. Então, me encontrei, conversei com o cara, fomos tomar um vinho e ele me disse o seguinte, com os olhos cheios de lágrimas: eu pensei que voltando para minha terra eu seria bem recebido. Fui, mas eu sou tratado como um estranho aqui, porque a cultura europeia é diferente. É diferente, eles não são com esse nosso temperamento, essas brincadeiras. Não, e lá, sim, os jovens têm que andar na linha e a coisa não é fácil, não. Olha aqui, ó. Não, e tem uma vantagem, Portugal é bem pertinho da Europa. A divisa. Alessandro Toledo diz o seguinte: por um lado eu concordo com o Chicão, parece que não há crise mesmo, mas o Brasil nunca esteve bem. Sempre se fala em crise a vida toda. Eu, no caso, vou folgar na segunda-feira somente, mas até maio tenho que pagar essas horas. Cada caso é um caso. Alessandro Toledo. A Neuza diz o seguinte: bom final de tarde a todos. Enfim, ela disse: Magda, eu voltei de Garopaba agora dia 5 de fevereiro e fiquei abismada com a quantidade de casas para alugar e vender. Me parece que a fonte está secando. Não é tudo isto como parece. Amo este programa e manda beijos para todos. Tem crise sim, diz o Rafael Prado, mas a classe média e o pobre, se não for à praia, criam um problemão. E se esquece que quando abrem a mala, o problemão é o primeiro que sai e volta junto. Não, tem um negócio aqui que eu estou custando acreditar que seja verdade. Tomara que seja spam, mas se for verdade, meu Deus. Projeto de lei suplementar número 347 de 2016, criado pela dona Vanessa Graziotin, do PCdoB, já começa por aí. Pela autora, você imagina. Ela quer acabar com a liberdade nos grupos de WhatsApp e de Facebook. Como assim? Não. Você vai ter que ter autorização para criar eu também
rezo para que isso não seja verdade. Não, é a várzea da várzea. É um devaneio, né? A várzea mais vinda de quem veio, não é de duvidar, né? Não é mesmo. O telespectador aqui, o Elton Richa, mandou uma correção. Uma correção pertinente. No meio das pernas ficam os joelhos. O isso correto é entre as pernas. Muito obrigada, Elton. Aí é sacanagem. Olha aqui, ó. Senhoras e senhores da mesa, já que falaram em... Ainda lembra como é que é? Já que falaram em República Dominicana, é verdade que o Lula está sendo processado nesse país? Eu não sei nada. O Lula está sendo processado no Brasil e responde a 6 ou 7. Na República Dominicana? 6. Sim, República Dominicana. Eu li essa notícia. Por causa da Odebrecht. Tá, mas tem uma coisa. Eu procurei no site da Justiça da República Dominicana e não achei nada. Eu não, também não sei nada. Eu publiquei. Que desdobre. Eu busquei, eu entrei no Punta Cana, né, tu arrumou? Não, que Punta Cana, rapaz. Parou? Do governo da República Dominicana. Você entra no site do governo, procura lá a Justiça Dominicana. Procurei lá, coloquei Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, e eu não achei. Eu confesso que essa notícia, se ele participou de um processo, ou foi réu, ou foi testemunha, ou de repente ficou fora, eu não sei. O Vitorino veio de pijama hoje. Eu não achei. É banana de pijama. Olha aqui, Marcos, ó. Fala, vai. Tu não vai aqui, falar que o Chicão tá com a camisa de pai de santo? O Marcos, ele pergunta, mas é só nas cidades de culturas germânicas ou cultura branca que são limpas e as pessoas são educadas? Claro que não, né, Jéssica? Mas é uma ironia do nosso telespectador. Claro, ele quis nos pegar no contrapé. Tem muitos lugares onde as pessoas são educadas, né? E a cidade é melhor, mas abre-se esse parêntese que a cultura germânica é assim, entendeu? Da limpeza, faz falando parte. Nisso, né, lamentando o falecimento da dona Eva Sofer, né, só pra gente É uma das maiores figuras desse estado. A dona Eva Sofer, ela ficou 15 dias no ano passado, ela ficou internada, ela teve alguns problemas, enfim, e desde que ela saiu do hospital, ela ficou em casa, ficou com algumas sequelas, e a gente recebeu até de um telespectador nosso mais cedo, comentou que a dona Eva Sofer tinha falecido nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Infelizmente, nós lamentamos, sem dúvida alguma, perde muito o nosso estado. Tomara que não percam as obras do multipalco, né, do Teatro São Pedro, enfim, tem as pessoas que estão lá trabalhando nesse período que a dona Eva Sofer ficou afastada, e é mais um motivo para a gente agora segurar essa bandeira e complementar e completar, finalizar este grande projeto que ela sempre capitaneou. Marna. Não, eu quero prestar minha homenagem à dona Eva Sofer. Eu conversei com ela uma vez, eu entrevistei ela na televisão há muitos e muitos anos atrás, e ela expôs todos os seus projetos no que se refere ao Teatro São Pedro. Eu acho que ela era a alma do Teatro São Pedro. Ela era a vida do Teatro São Pedro. Essa mulher devotou toda a sua vida, essa mulher que trouxe da cultura que ela veio da Alemanha, né, judia alemã, ela trouxe tudo isso e o amor pelo Teatro São Pedro, o amor pelas paredes, aquele estado, aquele teatro centenário que tanto orgulho e tantas pessoas importantes exibiram o seu talento naqueles palcos, né? Então, eu lamento sinceramente, eu sei que ela já era idosa e tal, mas existem pessoas, dona Magda, que não têm o direito, não teriam o direito de morrer, né? Não tem o direito de morrer. Não é verdade. E a dona Eva, eu coloco neste patamar e coloco nesse altar. Essa mulher foi de suma importância, essa senhora, para a cultura do Rio Grande do Sul, para a cultura de Porto Alegre, visto que, repetindo o que eu já disse, ela era a alma do Teatro São Pedro. É verdade. E eu acho que ela será homenageada em todo o Brasil. Todo o Brasil. Todos os atores que vinham a Porto Alegre não elogiavam apenas o Teatro São Pedro. Ela, né? Mas a dona Eva Sofer, essa merece todas as homenagens. Todo o nosso respeito. Nossos sentimentos são seus familiares, né? Ela deixa filhos, deixa netos, deixa bisnetos. E um exemplo. Uma pena. Hã? E um exemplo. E um belo exemplo, sem dúvida alguma, um belo exemplo. Os aniversariantes, Mário Barcelos. Olha, hoje eu só trouxe um aniversariante. Um aniversariante, o Sinclair Lewis. Ele foi um grande escritor
é americano, ele ganhou o prêmio Pulitzer, mas ele disse, não quis receber, que é o maior prêmio do jornalismo dos Estados Unidos, ele não quis receber o prêmio, dizendo que aquilo ia modificar a sua obra. Ele recebeu o Nobel de Literatura em 1930, né? Participou da comunidade Helicon Hall, em Englewood, em New Jersey, né? E fez a sua obra máxima, sua obra magna, foi Aerosmith. Aerosmith foi um livro muito conhecido, muito lido no mundo inteiro. Tem uma série de livros que ele escreveu, que foram editados no Brasil, The Job, uma novela americana, Trabalho e etc. Né? Então, eu só quero citar este grande autor americano, Sinclair Lewis. Olha aqui, ó, quem estava assistindo o nosso programa desde cedo hoje é o Geraldo Barbosa, querido, maravilhoso. Oi, minha querida, estou aqui vendo vocês e me divertindo e me informando. Beijos, manda notícias, saudades de ti, boa semana. Obrigada, Geraldo. Desculpa, Mar. Não, já, gente. É? Ah, então tá, eu achei que eu tinha te cortado. Não me cortou, não, só esse aniversário. Eu não vi essa semana, bom, como eu não estava na segunda-feira, de repente eu posso estar cometendo uma injustiça, mas não ouvi o Chicão falar do Super Bowl. Não gostou? Não curto. É? Não curto. Futebol americano? Não curto NFL, não curto Super Bowl. Esporte americano eu não curto. Eu curto futebol e Fórmula 1, basicamente. E tênis, que eu joguei muito, até tenho uma tendinite até hoje no tendão de Aquiles da perna direita, me tirou das quadras. Falando em tirar, o nosso telespectador, o Eugênio Carlos, e muitos desde ontem estão se manifestando e raivosamente com a comitiva de servidores que acompanhariam o presidente Michel Temer ao seu carnaval. 60. A 60. Ele escolheu Restinga de Marambaia como destino para esse período do recesso e a FAB levaria essa comitiva toda em 2 voos. Mas isso foi revisto e ele não vai mais levar todo esse séquito. Aliás, foi o ministro Padilha que deu a entrevista e disse que de todos os presidentes, quando viajam com esse número de servidores, porque faz parte do protocolo, ele tem que levar os seus seguranças, ele leva os seus cozinheiros, ele leva os seus garçons, mas o momento não tá para isso, né, presidente? Então, ele mudou de ideia, desistiu de levar a comitiva e desistiu pela repercussão que teve a informação. E vocês vejam o poder que a gente tem e voltamos a insistir. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar esse país. Ele vai levar só 12. Tudo bem, ele não é o momento. Mas se analisar todos os países europeus, Estados Unidos, países do leste europeu, quando um presidente viaja, vai até uma equipe que antecipa a chegada do presidente. Claro, tem que fazer. Tudo que é lugar tem que fazer. Mesmo, aqui para nós, não tem. Mas não tem muita essa ideia. Chicão, assim, ó, nesses países que tu falasse, não tem ladrão, né? Não tem roubalheira. Agora, quando os caras tomam o nosso dinheiro, a nossa população está passando fome, as crianças não estão estudando, as pessoas não têm onde morar, não pode ter esse protocolo. Não pode levar 60 pessoas para passar o feriado de carnaval. Não cabe, entendeu? Você vê a contradição, e foi publicado no Diário Oficial uma nova determinação que nenhum político pode viajar mais de também classe tem executiva. Isso, exatamente, está no osul.com.br. É verdade, então não pode mais, só pode na classe econômica, como nós todos aqui viajamos. Se quiser viajar na classe executiva para pagar a diferença. Vai pagar a diferença. Já tinha da FAB é uma orgia. Seriam 2 aviões para levar essa Eles fazem uma orgia com os jatinhos da FAB, eles transformam o poder público no Brasil num império. É um feudo. Eles se sentem imperadores, feudais, senhores feudais, usam sem nenhuma restrição, sem nenhuma limitação. É mansões em Brasília, é representações nos estados, é os jatinhos da FAB, é o Aero Lula, o Aero 51, esse aí, sabe? É um negócio meio... Sabe, eles não têm pudor. Eles não têm pudor nenhum de usar e abusar. Isso. Chega a ser nojento, viu? Nesse ponto, o Brasil tem uma pesquisa que saiu, os ingleses fizeram uma pesquisa, qual o povo mais bobão do mundo? Nossa. Você vê que nós ficamos em 3º lugar, conseguimos perder para 2. Quem é mais bobo que nós? Não, 2 países que não existe, nem lembra, uns países, Que preconceito é esse país que não existe? O que é isso contra esses povos? O país
O senhor é muito preconceituoso. Butão, um troço assim. Como é o nome do país? Pode ser Butão. Como é o nome do país? Eu não entendi. Eu vou ter que falar com o pessoal do SOI. Tu tá repetindo essa palavra, nádegas, todo dia, não tá nada bem. Nepal? É um país lá do Mar da China, Tem que falar com o SOI. Tá, também, como é que eles mediram o povo bobão? É aquele povo que recebe a informação mais proselitista, mais simplória e a aceita. É o povo que Aqui na mesa tem alguém bobão, serviços públicos é a relação serviços públicos e carga tributária é onde tem o maior desequilíbrio. Então eles muito interessante, Vitorino. É uma expressão inglesa, mas na prática é o povo mais bobalhão. Senhor Vitorino, quem é o bobão da mesa aqui, além de mim? Eu acho que todos nós somos meio bobões, mas ao mesmo tempo somos pessoas inteligentes, cada um com a sua especialidade. E a sua opinião sobre o Chicão Tofani? Chicão Tofani é tudo isso? O Chicão é um personagem. Esquece o Chicão Tofani de ser humano. O ser humano não existe, porque é uma pessoa boa, uma pessoa gentil, Isso um grande colega de verdade trabalho, que eu tenho. Modesto e me deixa falar. Isso é o mais importante. Isso é uma realidade. Ele reclama depois para mim. Eu sofro uma discriminação muito grande. Quando eu conheço uma mulher, por exemplo, ela vai pelo aspecto 007, que mora numa mansão sozinho, que viaja pra cá, barará. Mas na realidade eu sou um cara humilde, eu quero estar no supermercado. A gente nota aqui que eu você quero meu Deus. ir no Tu gosta de empurrar carrinho no supermercado? Eu queria ter uma namorada para ir ao cinema, hoje comer pipoca com guaraná, mas não tenho. A imagem me leva para esse tipo de pessoa. Chicão Tofani, tu acha que meus ouvidos são pinico? Tu sabe que eu sofro muita coisa, o que tu quer que eu faça? Eu moro sozinho. Nunca é sorte, praticamente. Tu quer que eu leve um homem todo dia? Que nem o Vitorino? O Vitorino, tu quer que eu leve um homem todo dia? Não. Eu não quero nem que tu leve uma mulher todo dia. Eu quero que tu seja um homem feliz e realizado com a tua pessoa. Com a tua pessoa. Tu tem que entender que estar contigo também é uma coisa. Eu tô rompendo o meu contrato que eu fiz. Ô, Magda, você já imaginou o Chicão Tofani cantando uma menina de 25 anos e a menina topa? Olha que sinuca que ele vai ficar. Eu nem digo aqui. Mas ele já pega mal. Duas mulheres de 18 anos se ofereceram no dia do meu aniversário. Quer te namorar? Não, para dar a coisa mais preciosa que eu tinha na vida. O quê? Cartão de crédito. É o cartão de crédito. Não. A primeira vez. Tá, Chicão Tofani, agora tu... Com a anuência do Não, para. Que os pais diziam, é melhor com o Chicão que com esses muquirana aí, tá entendendo? E eu não aceitei. O Chicão Tofani... Eu sou um professor. O Chicão Tofani... Olha aqui, senhoras e senhores. Tem testemunha. Isso é um devaneio dele, isso é uma piada que ele inventou. Boa noite, bancada. Parou. Não, os outros não têm isso. Não, eu não posso te dizer que tu disse alguma coisa errada, tu disse muitas. Não, tu disse tudo errado. Olha lá, olha o sói. Mas o senhor realizou. Olha o sói te olhando. As pessoas não têm isso na vida delas, no cotidiano, então me queimo. Eu não disse nada contra a lei, nada errado, nada que ofendesse alguém. Não citei nomes, nada. Não fui contra os princípios, nada. Nada. Chicão, princípios, para nada. de abrir. Tu botou o S no lugar errado. Para de abrir a tua vida pessoal. Seja mais discreto. Mas quem esconde a vida pessoal é o nada a ver. O nada a ver esconde. A minha vida, tu vai ver o meu livro, eu conto até uma traição que eu tive em Cancún, que eu fui com a mulher nos dois casal no avião. Só nessa bancada tu já contou 30 vezes, chefe. E a mulher voltou com o jatinho com o cara. Ô, Chicão, é uma dica que eu te dou, um conselho. de amiga. Te preserva mais. Por isso que as tuas relações não duram. Eu acho que até Então bom não durar muito. não fica abrindo pra todo mundo, falando. Olha aqui a operação. Falando em operação, a dona Wanda Nunes diz o seguinte. Dá 20 anos com a minha mulher. Chicão Tofani, eu tô falando, Chicão Tofani. Barbaridade. Chicão Tofani, eu tô falando. Se a Rua da Praia está um lixo, imaginem a Voluntários da Pátria perto do camelódromo. Parece que foram abertas as portas do inferno, diz a dona Wanda Nunes. O Luciano Fontes diz o seguinte: Pato Moure do Balneário Pinhal para o mundo. Do Pinhal. Do Pinhal. Do Pinhal. Do sobrinho. Tá. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Parabéns pelos comentários, embora eu discorde da reforma da Previdência, que penalizam pobres e não mexe nos privilégios e nem na dívida dos corruptos sonegadores. Para Porto Alegre... Esse é o recado de alguém que não conhece a reforma da Previdência. Pode ser, do seu Eri, nosso telespectador. O senhor precisa se informar. Na verdade, não mexe nada dos pobres, mantém a mesma coisa.
Tá. Para Porto Alegre ficar melhor, para melhorar, a escolha do político que vai governar. Talvez os que votaram nesse prefeito precisam fazer a crítica, mas também uma reflexão sobre as teses defendidas para a gestão pública. E ser muito politicamente, senhor Mário, não é indicativo de que as coisas estão piorando nos índices de criminalidade. Eu tive dificuldade de entender, seu Eu também. Não, agora eu vou falar, eu quero a avaliação do Vitorino sobre esse assunto. Depois eu queria falar o político gaúcho, quando ele assume, o Sartori assumiu e disse assim, ó, não dá para governar, também é herança que eu recebi. E o Marquesan, herança que eu recebi. Mas vocês não sabiam qual era a herança que receberam? Então, se não tinha competência de driblar essa herança e tentar novos projetos, não poderia se candidatar, concorda, Mário? Mas o próprio Sartori disse que não tinha nenhum plano de governo. Mas eu imaginei, mas o Sartori é um disco voador, nem ele sabe que existe. Não é verdade. Dona Magda, os dois ex-ministros que estão presos, né, o Gedel e o senhor Henrique Alves, estão com problemas de depressão profunda. Choram. Que carinha de pau, hein? Que cara de pau. O Gedel disse o seguinte, está no Jornal do Sul. Amigos de longa data me lançaram no Vale dos Leprosos. Quer pegar uma cana de 30 anos. E o Henrique Alves, o juiz lá, já liberou ele, para ele vai ficar preso em casa, que agora é a moda, né? Ser preso em casa é uma domiciliar. Que casa? Que casa? E serviço de delivery, tudo. E com o compromisso do Henrique Alves, o ex-ministro, amigo do Michel Temer e tal, de não se intrometer mais na política. Mas nessa altura ele não quer mais política, nessa altura ele está muito preocupado com isso. Agora o Gedel, esse Gedel é uma cara de pau. É uma cara de pau, né? Jogaram ele no Vale dos Leprosos, né? Será que ele sabe o que é isso? Olha aqui, ó, o seu Eri mandou um outro e-mail que bem mais claro. Ele diz o seguinte, quem reclama do prefeito e está decepcionado, não deveria repensar as teses que o prefeito defendeu nas eleições? Eu acho que ele está implantando exatamente o que ele prometeu. Não entendo a decepção. Não, o prefeito está com dificuldades. O Chicão, o Mário aí reclamado das calçadas, dos buracos nas ruas, coisa e tal. Eu entendo, eles têm problemas com buracos há muito tempo. Mas o que acontece? Ele provoca. Ele provoca, depois o outro fica me atucanando aqui. Gustavo Vitorino, ó, tem um pouco de respeito com o telespectador. Eu estou falando dos problemas da cidade, que estão... Eles estavam reclamando que você estava desmoralizado. Isso aí. Não, tá horrível. Agora a Magda tem que ter a mesma atitude que a sua. Tô falando, acabei de falar. Querido contigo. Acabei de falar. Vitorino, que o prefeito tem problema com os buracos. Não. O Sartori só tem problema com os buracos. O Chicão, a Jéssica me xingou aqui, disse que eu tô... Não é verdade. É verdade, tu não tá nada bem. Tu não tá nada bem. Isso é na cabeça de vocês. É umbigo? É na cabeça, não é no umbigo. Tá, vai continuar falando? Tá, já lê os telespectadores aí, Jéssica. Não, mas o papo dele é papo aranha. Esquece esse papo. Esquece. Uma notícia boa, até que enfim, tomara que ainda, né, seja, com a próxima análise, seja aceito. Mas por unanimidade, 60 votos a 0, o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, ontem não, hoje. É ontem, né? Sim, essa hora é. O projeto de lei complementar que obriga a instalação de bloqueadores de sinal de celular nos presídios. Mas nunca botaram. A lei é bacana. A lei é bacana, mas nunca executaram isso. Agora vai para a análise da Câmara dos Deputados. Será que adianta, não não adianta. Eles vão dizer que não tem dinheiro. Tá, Mário Barcelos, uma notícia, por favor. Eu tenho uma notícia importante sobre o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é um hospital de referência, vai comandar a auditoria na Beneficência Portuguesa. Eu achei fantástico isso. Eles vão refazer, vão arrumar a Beneficência Portuguesa. Vai ser um hospital escola, né? E outra coisa, dos 100 e tantos leitos, apenas 13 estão ocupados para que não fechem, as portas não sejam fechadas. É importante porque a Beneficência Portuguesa é um hospital de referência em Porto Alegre. Quer dizer, a minha filha mais velha nasceu ali, eu conheço bem. Eu nasci ali, o Vitorino nasceu. Pois é, todo mundo. Foram vocês que estragaram a Beneficência. Às 5h69 eu nasci. Como? Foi o horário.
Às 5h69. Ele assiste, escuta muitos programas do Sérgio Zambiassi. 5h69. Exatamente. Então, quero dizer para vocês que foi uma excelente ideia, né? Inclusive, o doutor Paulo Argolo, o doutor Paulo Argolo está referendando em nome do CIMERS e etc. Eu acho fantástica essa ideia, porque eu conheço o trabalho do Sírio-Libanês lá em São Paulo, como conheço o trabalho também do Hospital Albert Einstein, que são os dois grandes hospitais de São Paulo e são hospitais de referência pela qualidade do seu trabalho, pelo atendimento que dá aos pacientes, tanto privados como do SUS, né? Então viu, o meus Paulo parabéns. Argolo está de aniversário. Está de aniversário hoje? Hoje é dia 8. Hoje é dia 8. Hoje é dia 8, né? Hoje é dia 8. Não importa, não é preciosismo, está de aniversário. Pronto. Como parabéns vale por Caros, concordo com o Chicão. Chegou. Caros, concordo com o Chicão. O Brasil já teve em crise por 2 anos. Agora, de setembro de 2017, está retomando. E as pessoas estão com confiança na economia, apesar do vice do PT estar no poder. 2018, vamos limpar o Brasil no voto. As pequenas mídias têm que se reunir e fazer uma campanha, assim como esta grande mídia quer, um recado do Brasil que você quer. Vamos fazer do Brasil o que não queremos. Eu tenho uma curiosidade. O auxílio moradia do judiciário existe há muitos anos. Mas por que agora que condenaram o Lula começaram a encher o saco com esse negócio aí? Sim, eu sempre fui contra o auxílio moradia, mas depois que condenaram o Lula começaram a encher o saco com esse negócio, né? A imprensa brasileira está também com uma injeçãozinha de esquerdopatia que eu vou te contar. O Rafael Martins Dornelles diz o seguinte: bancos cobram para colocar o nosso dinheiro lá. Para tudo que vamos fazer com o nosso dinheiro, o dinheiro já é nosso. Eles tinham que pagar para nós por colocarmos os nossos dinheiros nos bancos. Muito espertinhos eles, diz o Rafael Martins. E ainda cobram, você deixa o dinheiro lá, eles é isso que ele está aplicam o dinheiro, coisa e tal, e ainda cobram taxa de não sei o quê, taxa do cheque, taxa da mãe do badã, do diabo que o carrega. Um TED custa 17, quase 18 reais, um TED, fazer uma transferência para outro banco. Os bancos brasileiros são instituições de estelionato autorizadas pelo governo. Cada vez que você vai tirar dinheiro no caixa eletrônico, eles cobram. O Santander, por exemplo, cobra R$ 2,40. Eu vou lá, tiro o meu dinheiro, eu pago para tirar meu dinheiro. 10 pila não sobra nada. Não sobra nada. Bom, mas também tirar 10 pila aí é demais, né? Boa noite. A pobreza não é tão grande. Boa noite. Em Esteio também é organizada e limpa. O centro é bem bonito, diz o Vinícius Zimmermann. E também aqui, prefeito Marne, olha, o telespectador Iberê Costa de Porto Alegre mandou uma mensagem para o Marne. Tudo que tu falou sobre Portugal é correto. O povo discrimina sim. O que falam aqui sobre ir para Portugal é tudo ilusão. E a Adelaide Cheruti mandou aqui, parabenizando pelo programa. Boa noite, senhores da bancada. Como seria inteligente se a Globo tivesse um programa diário, modelo Atualidades Pampa? Sairia essa cultura inútil do BBB. Mas como o que é bom pertence à Rede Pampa, fica... Azar, que bonito. Legal, agora do Videodoc a gente tivesse liberdade para falar o que a gente fala. Não, mas não teria nem gente com esse jeito que a gente tem de fazer programa ao vivo, porque as pessoas nós somos não sabem. Únicos. Elas não sabem, elas são sempre grudadas no teleprompter. Beijos, beijos, beijos. Durmam bem, sonhem com os anjinhos. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.